E aí, aquaficionados, já estamos aqui em direto. Hoje vai ser a nossa terceira live, terceira Summer Live, live de verão. E vamos fechar hoje esta sequência de três lives. Vamos aguardar aqui um instante para começar a chegar os primeiros espectadores, os primeiros aquaficionados. Vamos lá ver que o mal está a entrar. Ora, estas Summer Lives tiveram o apoio, o patrocínio da Tropical, que está connosco, que nos apoia em todos os eventos já há uma boa série de anos. E fica aqui um agradecimento para a Tropical por todo este apoio. E quem ainda não comentou o post com o prémio, que vai ser amanhã vai ser o sorteio, portanto não percam tempo, dirijam-se até ao post, vão lá verificar o post, deixem um comentário, partilhem, porque tem lá uma comida da Tropical, tem lá alguns prémios que poderão ganhar, portanto participem. Ora, o nosso convidado de hoje é um convidado que trabalha na área da zoologia, com especial foco na etiologia, desde 2007. Mas foi a partir de 2011 que se começou a dedicar às coridoras, que é sobre elas que vamos falar. Portanto, o nosso convidado é o Luís Tencat. Portanto, vamos chamá-lo aqui para o direto, vamos ver se ele está já aqui disponível. Vamos ver. Ora, já vi que temos aqui já muita gente. Ora, João, vamos lá. Nuno, Vitor. Ora, vamos lá ver aqui se o Luís. Luís, estás-nos a ouvir? Se tiveres, pede para aderir para eu te chamar então. Se faz favor. Estás por aí, Luís? Vou aqui chamá-lo no instante. Ora, vamos aqui. Ricardo, viva! Como estás? Ora, ainda não temos aqui o Luís. O Luís estava com dificuldades há pouco a entrar. Vamos ver se ele consegue. Vou chamá-lo aqui através de outra rede. Ora, vamos lá. Vamos entrando, malta. Ora, estas é sempre uma surpresa. Vamos lá. Viva! Malta, enquanto o Luís não entra, aproveitem, partilhem este post para ver se conseguimos ter aqui mais gente a assistir. Isto estamos aqui no verão, há aqui muita gente de férias. Portanto, viva Ricardo! Alô, ainda bem que aí estás. Leandro, também já entraste aí, obrigado. Vamos lá ver, Tiago Serra, aqui está. Vão deixando as vossas perguntas que eu vou lendo e vou realmente colocando-as aqui ao Luís. Portanto, viva Margarida! Ora, vamos lá chamar aqui o Luís. Pá, o Luís está aqui, se calhar com alguns problemas técnicos. Não estou a conseguir que ele aceda. Luís, se estás a ouvir, é só a partir do telemóvel que consegues entrar aqui no direto. Portanto, se fores através do browser, através do PC, não consegues. Tem mesmo que ser através do telemóvel. Ora, vamos lá. Temos aqui Jéssica, viva. Temos aqui a malta a entrar. Vamos lá. Só falta mesmo o Luís. Luís, pá. Chega-te à frente. Vamos lá ver se ele já aqui pediu para aderir. Ora, o Luís já respondeu aqui.
o Luís não sei se está a aceder aqui através do telemóvel. Pois ele está a dizer que entrou, mas vamos lá ver. Deve ter entrado sem ser pelo telemóvel. Malta, não desesperem. Portanto, fiquem por aí que o Luís deve estar a chegar. Até lá, aproveitem, vão já fazendo alguns comentários. Aproveitem também para ir ao post que eu referi há pouco. Dirijam-se ao post dos prémios, comentem, porque amanhã fazemos o sorteio e temos algumas embalagens de comida da Tropical, que é o nosso patrocinador, para sortear. Portanto, aproveitem. Vamos lá. Ora, aqui está o Luís, já aderiu. Vamos lá ver se... Luís, deves-me estar a ouvir. Agora é só pedir para aderir. É só pedir para entrar. Helder, viva, já estás, pá, conseguiste chegar. Vou tentar convidar então aqui. Ora, temos tido aqui uns pedidos. Desculpem este instante, estes problemas técnicos. Ora, vamos lá ver se conseguimos chamar o Luís. Luís, não estou a conseguir trazer para aqui. Não me está a dar. Vê lá se consegues de outra forma. Luís, se puderes, escreve no. Estou-te a enviar algumas mensagens no Messenger. Portanto, se tiveres algumas dificuldades, escreve. Tens que fazer um pedido para participar para eu te chamar aqui para o direto, porque eu diretamente aqui não te consigo chamar. Tiago já tem aqui perguntas. Portanto, ora, vamos lá ver. Vamos lá ver se é desta. Viva Fábio, já estás também com uma pergunta. Vou colocar aqui a pergunta ao Luís. Se ele entrar, vamos lá ver. Estamos aqui realmente com alguns problemas técnicos. Luís, está tudo bem? Diz qualquer coisa, escreve. Diz-nos as tuas dificuldades para eu ver se consigo ajudar. Ok, já percebemos. O Luís ficou aqui sem bateria no telemóvel. Há sempre estas questões, mas pronto. Isto faz parte, torna a coisa mais interessante. Aproveitem e partilhem. Partilhem enquanto estamos aqui à espera do Luís. Partilhem com os vossos amigos, partilhem esta live para ver se conseguimos trazer aqui mais malta, apesar do pessoal estar todo de férias. Mas partilhem entre aí os vossos amigos que gostam de corridoras, que gostam de catfish,
para ouvir o Luís, porque realmente vão gostar desta live. O Luís é realmente um especialista, tem já muitos estudos, muitos artigos publicados sobre esta especialidade, sobre estes catfish, sobre as coridoras. Portanto, partilhem o link para ver se conseguimos trazer aqui mais malta. Ora, Daniel, viva, já aí estás também. Ora, Ricardo, vamos falar sobre a temperatura assim das coridoras. Portanto, isto também é uma dúvida que eu tenho, porque apesar de eu por aqui ter mais loricarídeos, estou entusiasmado para meter aqui um grupinho de coridoras com os meus plecos. Portanto, ora, já temos aqui o pedido, acho eu, do Luís. Vamos aqui ver. Ora, vamos chamá-lo. Oi? Luís, estás aí? Opa, já aparece aqui pelo menos. Já dividiu o ecrã. É pá, já estamos a ver a tua cozinha ao menos, Luís, pá. Olá. Vira aí a câmera para a gente Olá. ver. Pera aí. Assim? Não, 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 vira o. Ah, exatamente. Agora sim. Assim? Agora já te estamos a ver e já te estamos a ouvir também, Sim. pá. Luís, olha, muito obrigado pelo convite. É uma honra ter-te aqui connosco, alguém com este conhecimento, realmente com esta valência, sobre os nossos catfish, especialmente as coridoras, não é? Falámos muito também sobre a possibilidade de falarmos aqui dos hipóstomos, mas acho que aqui sobre as córis vamos ter aqui umas perguntas interessantes. Luís, apresenta-te, fala um pouco de ti para começarmos aqui a live. Boa noite a todos. Fico muito feliz com o convite. Para mim é sempre muito bom poder falar sobre peixe, né? E principalmente sobre as coridoras, né? Que é o grupo aí que eu venho dedicando aí boa parte do meu tempo, né? Para estudar. E principalmente por poder falar em português também, porque Boa. é uma oportunidade. É uma oportunidade rara também falar em português, então eu fico muito feliz, porque é uma forma desse conhecimento alcançar as pessoas aqui do Brasil também, né? As pessoas, muitas não conhecem, né, esses peixinhos, né, de aquário, não tem noção, né, desses bichos, né? Então é uma oportunidade muito legal, fico muito feliz aí de vocês terem me chamado para falar sobre esse grupo que eu tenho tanto carinho, então muito obrigado. Ora, é essa, nós Você é quer que eu que. me apresente, né? Sim, fala um pouco de ti, o teu percurso, não é? Como Uhum. é que vieste parar aqui à etiologia, à zoologia, não é? Fala-nos de ti, já desde miúdo, se É, tinhas aquários, se não tinhas. sim, eu sempre, assim, a minha história é bem, assim, eu acho que compartilha com muitos colegas da biologia, né? A gente sempre, desde pequeno, né, já dá para perceber quando a pessoa tem um carinho, assim, diferente, né, por bichos, por plantas, né? E para mim, sempre gostei muito de natureza. Então, assim que eu pude estudar, me especializar, eu senti vontade de fazer ciências biológicas e eu me formei em ciências biológicas em 2010, sou bacharel e sempre tive muito interesse pela água em si, na verdade. Né, a água sempre me chamou bastante atenção, sempre gostei, pescava desde pequeno e eu não tinha muito essa questão do aquarismo, eu gostava muito de pescar. Então a minha família assim, é bem tradicional, assim, quase todo mundo da família gosta, e eu não saí diferente, eu sempre gostei de pescar desde pequeno. Então essa questão dos peixes foi uma coisa meio automática mesmo, sempre gostei.
e eu tinha assim uma vontade de reconhecer as espécies. Sempre foi uma coisa que eu senti vontade. Então eu gostava de reconhecer cada espécie de peixe, de bicho de forma geral. Sempre achei interessante. E eu percebi que existia um ramo da biologia que se dedicava basicamente a isso, a reconhecer as formas de vida, né? E foi aí que eu comecei a me especializar em taxonomia. Comecei a estudar taxonomia de forma focada mesmo em 2011, que foi o início mesmo foi com os hipóstomos, mas logo eu comecei a trabalhar com coridoras também. Foi bem junto uma coisa da outra. Aí o meu mestrado foi com coridoras. Eu estudei uma espécie muito conhecida no aquarismo, que é a Corydoras paleatus. Ok. É uma espécie bastante comum. E aí o doutorado eu estudei as pidoras, que é um outro gênero dentro dessa subfamília, né? E aí eu me especializei basicamente aí em Corydoradini, né? Especialmente Corydoras e Aspidoras, mas eu continuei estudando hipóstomos também, porque é um gênero que eu gosto muito, são bichos que eu gosto bastante. Então a minha trajetória na biologia começou desse interesse de reconhecer as formas de vida, né? De reconhecer as espécies. Sempre gostei disso. E foi assim que eu resolvi estudar taxonomia. Ok. E a paixão pela aquariofilia esteve relacionada, não esteve? Tinhas aquários quando eras mais miúdo ou apareceu mais tarde? O aquarismo sempre achei muito interessante, sempre achei fascinante. Eu acho que é uma coisa geral. É muito difícil você ter um aquário na sua casa, uma loja, algum local, e as pessoas que estão lá não pararem para olhar. Eu acho que é É verdade. praticamente impossível. O aquário ele tem um efeito mágico nas pessoas, né? Porque ele é um pedaço de um ambiente que a gente não tem contato direto, né? O ser humano não tem contato direto com esses animais, com essa vida aquática. E o aquário é uma oportunidade de você poder ver de perto. E a vida aquática é muito fascinante, então é muito difícil uma pessoa não gostar. Mas o aquarismo, ele não é um hobby muito barato. Pelo menos aqui no Brasil ele não é um hobby barato. Então, assim, eu tive meu primeiro aquário, eu estava na graduação ainda. Eu não lembro exatamente em que ano foi, mas a minha mãe me deu um aquário de uns 200 litros, mais ou menos. Começaste bem. E sim, sim, e eu criava só cascudo e era interessante, porque o meu aquário, para as pessoas, ele sempre foi muito sem graça, porque só tinha cascudo. Então, você olhava, você não via peixe nadando, você só via peixe escondido. Aí ninguém achava graça nos meus aquários, mas eu sempre tive, sempre gostei, desde a graduação. Mas quando criança, não, eu não tive essa oportunidade de ter um aquário. Mas eu sempre gostei. Todos os lugares que eu ia, que eu via, assim, eu acho que é geral, todo mundo gosta de aquário. É impossível a pessoa não gostar. É verdade, é verdade. Ó Luís, nós realmente há aqui, a gente fala de corridoras. Aqui uma questão, porque é por ser pouco, para teres uma noção, o meu projeto aqui de Paraíso Pleco acaba por ser mais os cascudos, não é? Os plecos. Mas sou fascinado pelas corridoras. Mas comecei a ler um pouco sobre as aspidoras. Eu não sei se vou dizer aqui uma barbaridade, mas tenho noção que são mais pequeninas, não é? Normalmente. As espécies são mais pequenas. Sim, É verdade, não é? são. Elas são pequenas e elas são baixinhas, né? O corpo mais baixo, elas são menores. E elas geralmente gostam de ambientes um pouquinho diferentes, né? A gente pode até discutir isso um pouquinho mais para frente, Ok. mas as aspidoras, elas são, quando eu comecei a trabalhar com elas, eu percebi, achava que era muito parecida com as coridoras de hábito, mas eles são diferentes. Ok. Eles gostam de ambiente com um pouquinho mais de correnteza, então, quando Ah, vai fazer um aquário para as aspidoras, é importante lembrar disso. ok, ok. Então haveremos Elas de gostam de falar. correnteza. Haveremos de falar um bocadinho mais para a frente. Sim. Olha, eu tenho lido um pouco sobre. Eu sou assinante de algumas revistas aí da especialidade e vou-me apercebendo que às vezes aparece um artigo teu.
A revista Amazonas lançou Sim. agora um até sobre Whiptails, não era? Os Catfish of the Dunes. Fala um pouco deste, ou seja, eu não sei se normalmente quando tu crias um artigo deste está relacionado essencialmente com as expedições que fazes, com as tuas saídas, não é? Mas fala um pouco como é que tu estudas as corridoras, normalmente como é que surge? É numa expedição? Vais estudar uma espécie? Fala-nos um pouco disso. Depende bastante, assim, cada profissional tem uma forma de trabalhar, né? Eu tenho alguns colegas que trabalham mais com material de museu, de coleção apenas. Ok. Mas eu sempre gostei muito de coletar, sempre gostei muito de sair para fazer expedições e conhecer os locais, conhecer os peixes de perto. Então eu gosto muito de complementar o material de coleção com essas informações do campo mesmo, das coletas, das expedições. Esse material que eu geralmente coloco nos artigos, eles vêm justamente dessas viagens, dessas expedições que a gente faz. Por exemplo, você vai perceber que existe uma tendência nos trabalhos que eu escrevo de falar só sobre cascudos. Porque o nosso método de coleta, ele é um método voltado para peixes noturnos. Então, geralmente, eu estou atrás de cascudos quando saio para coletar. As coridoras também, apesar deles serem diurnos, são ativos durante o dia, elas são mais facilmente capturadas durante a noite. Então as nossas coletas, elas são todas no período noturno, e esses cascudos, eles são muito mais fáceis de ser capturados à noite. Então, por exemplo, esses loricarini, esses pseudemíodon, loricaria, esses bichos todos, a gente coleta muito aqui, porque eles estão geralmente nesse ambiente mais arenoso, Ok. onde justamente a gente está procurando coridoras, e a gente sempre acaba capturando eles também. E eu entendo que as pessoas, o hobby, ele é muito forte para os cascudos. Né? A Coridoras é realmente bastante conhecido, mas os cascudos é muito, muito forte. Exatamente. E eu aproveito para trazer informações sobre os cascudos também, que é uma outra paixão que eu tenho, né? Esses cascudos maiores, né? A gente tem coletado muito e geralmente a gente consegue fazer uma boa amostragem desse grupo. Esses cascudos de areia, a gente pega muito, justamente porque esse ambiente de areia é um ambiente que muitas vezes as coridoras gostam de estar, né? Então a gente acaba fazendo bastante captura desses grupos de cascudos. Né? E os hipóstomos também são muito, muito mais fáceis de capturar durante a noite. Então essa metodologia que a gente sai, muitas vezes é um dia só. A gente sai, faz a coleta e volta para casa no mesmo dia. A gente coleta em locais relativamente próximos, né? E é claro que assim, a gente faz expedições para locais mais distantes, né? A gente fez expedições na Amazônia, Ok. no Cerrado, na parte mais alta. Então, as cabeceiras do Rio Araguaia, por exemplo, nós já coletamos. Né? Hoje eu estou estudando com gastando mais energia com a bacia do Paraguai, que é onde eu estou situado no momento. Então, todos esses trabalhos que você leu, a maioria vai falar sobre os cascudos aqui da bacia do Rio Paraguai. Ok. Eu realmente tenho visto, e porque normalmente eu acabo por espreitar mais tudo o que tem a ver com os whiptails e que tem a ver com os hipostaminais, que é aquilo que. Mas pronto, depois é assim, alguns nomes, não é, de autores que também chamam mais, saltam mais à vista, e eu, pelo menos, nós ainda não nos conhecíamos assim diretamente, mas já acompanhava o teu trabalho e pronto, uma vez que também és uma referência na área, se não estou em erro, também já estiveste na Alemanha, não foi? A fazer umas palestras no L Number Days, e nós estamos aqui Eu não fui ainda no L Number Ah, Days, não foi eles nunca essa? me chamaram. Foi no Catfish, Eu então, não fui no L Number Days. no Study Group. Eu dei uma palestra, sim, eu dei uma palestra na Alemanha para um clube pequeno de lá, Ok. de Hamburgo, mas eu não participei do L Number Days.
na época, eles resolveram, foi uma coisa muito legal, que eles doaram um dinheiro para um projeto meu. E Ok. aí, ao invés de me levarem lá para fazer a palestra, eles fizeram essa doação que me ajudou Opa. muito a fazer um projeto aqui, que foi muito legal. Mas a maioria dessas palestras, elas aconteceram na Inglaterra e também visitei os Estados Unidos e uma vez, nessa única oportunidade na Alemanha, com o Hans Evers, Ah, sim, sim, sim. Que vai no lançar clube agora. local É, deles, né? Eles têm um, vai lançar agora um livro, não é? Ou já estamos ansiosos. E diz-me, Luís, tu. essa, Diz, força, força. a gente tem, até para adiantar, nós estamos preparando um livro também Epá, isso é boas notícias. para a Bacia do. Nós estamos preparando um livro, um guia com. Você até já fez uma live com ele, o Heriberto. Ah, sim, foi a primeira, O exatamente. Heriberto, o Heriberto ele é o organizador dessa iniciativa. Nós estamos preparando um livro sobre o Pantanal e as regiões ao redor do Pantanal. Opa. Então vão ter fotos das espécies em vida, a gente vai trazer bastante informação, vai ficar muito legal esse livro. Eu acredito que a versão digital dele vai estar disponível já esse ano e a versão impressa, provavelmente, acredito aí para o ano que vem. Mas a versão digital já vai estar disponível Já vai esse estar. ano. Então tem um livro nosso também vindo. Epá, isso é bom, isso é bom. Aqui a malta está ansiosa sempre por estas publicações. Os artigos saem com mais frequência, mas muitas das vezes não é fácil assim para o comum mortal, não é? Eu falo no meu caso. Às vezes, quando lemos um artigo científico, há muita informação difícil de perceber, não é? Aqui o público não, digamos que não esteja aqui, não científico, tem alguma dificuldade. Sim, Mas às vezes é preciso, no caso das revistas, dos artigos das revistas, torna-se mais fácil. Luís, sim, exato. para termos assim uma noção, com quantas espécies de coridoras mais ou menos já trabalhaste? Para ter uma noção, tens assim noção, ou pelo menos nomear alguns nomes de espécies para perceber se és que andam por aqui, por Portugal. Eu trabalhei assim, a gente tem duas formas, né, de trabalhar. Uma delas é a gente trabalhar com as espécies novas, e aí a gente vai descrever essas espécies, e a gente também trabalha com as espécies já conhecidas. Então a gente faz revisão, a gente coloca informações novas sobre essas espécies, né? Então eu trabalhei assim, eu comecei trabalhando com Corydoras paleatus, que é muito comum, né, no aquarismo. A gente fez uma série de revisões, então tem Corydoras guaporé, das espécies descritas, Corydoras aurofrenatus, Corydoras areio, e muitas. Eu, assim, para ser sincero, assim, eu não tenho muita noção de um número, assim, porque o volume de material é muito É grande, grande, não é? né? Eu sei que a gente tem descritas mesmo, a gente já conseguiu contribuir aí, eu acredito que com cerca de umas 10 espécies novas, só de coridoras. É sério? Então, assim, mais ou menos umas 10 espécies. Mas ainda falta Então, assim, a tem bastante Corridora espécie. Tincat, não é? Essa essa é a única espécie que eu não posso descrever. Essa é a única. Não, não dá para se homenagear, né? Pega mal. Né? Essa é a única que eu não posso descrever. Mas a gente tem trabalhado, eu tenho trabalhado muito em espécies que têm problemas, né? Então as espécies não são bem conhecidas, tem pouca informação. Então a gente trabalha basicamente atrás dos problemas, né? Ok. Porque muitas vezes, por exemplo, você vai lá na sua loja de aquário, aí o vendedor coloca um nome lá para a espécie, mas aquele nome nem sempre está correto. Pois é verdade, é verdade. Né? Então a gente tem e essas identificações erradas, é nisso que a gente quer contribuir. A gente quer que as espécies sejam bem reconhecidas, né? A gente quer que essas espécies estejam com os nomes corretos e principalmente pelo fato de que isso é muito importante para a conservação, né? Então o reconhecimento quando a gente reconhece claramente uma espécie,
aí sim é possível a gente fazer uma proteção eficaz, uma conservação eficaz para aquela espécie. Então esse é o trabalho que a gente vem fazendo hoje, é tentar facilitar o reconhecimento das espécies. Ok. Né? Isso que a gente tem feito bastante. Eu, infelizmente, assim, de cabeça, um número, assim, porque é um número, assim, é absurdo. O gênero hoje está com quase 200 espécies já. Pois, era isso que eu ia falar, era Então, isso que... assim, é, mu é Pois, muita é coisa, é muita muita coisa, coisa. não é? Eu ia precisamente pedir para falares um pouco Muito. sobre a subfamília Corridora dinae, não é? Para percebermos o enquadramento, porque muitas das vezes perguntam-me também se as coridoras fazem parte da família da Loricarinae, ou Loricaridae, não é? Mas fala-nos um pouco então aqui Sim. da subfamília, como é que isto está dividido? Eles são parentes, né, dos loricarídeos, né? Eles são parentes dos cascudos grandes, mas eles têm uma família própria. E essa família, ela é bem fácil de ser reconhecida porque eles têm duas séries de placas no corpo. Então tem uma série superior e uma série inferior de placas. Se você olhar, por exemplo, um hipóstomus, você vai ver que ele tem mais placas, mais séries de placas no corpo. Né? Então, Calictide, que é a família dos coridoras e dos demais gêneros de Coridoradini, eles são reconhecidos por essas duas séries de placas que eles têm no corpo. E Coridoradini, hoje, como nós conhecemos, são três gêneros. Coridoras, que é o mais conhecido, Scleromistax, que é muito conhecido no aquarismo também, eles são muito bonitos, né? São muito apreciados no aquarismo, Muito mesmo. e tem as aspidoras, que os Scleromistax é o grupo, assim, eles são realmente muito bonitos, né? E aspidoras é um grupo muito menos comum no aquarismo. Existem algumas pessoas que gostam bastante, que criam aspidoras, mas ele é um grupinho menos conhecido. Então, as aspidoras, elas têm aquele padrão de cor bem... manchadinho, né, de forma geral, que lembra mais ou menos ali a coloração da Corydoras paleatus, né, tem aquelas manchinhas no corpo. Então, assim, elas não têm uma diversidade de padrão de cor muito grande, não são tão chamativos. Mas Corydoras não, Corydoras é um grupo muito grande. Hoje nós sabemos que o que a gente chama de Corydoras, né, hoje assim, né, já faz um bom tempo, né, que a gente sabe disso. O que nós chamamos de Corydoras são vários gêneros, né? Pelo menos a gente tem aí pelo menos uns 4 gêneros bem definidos aí, pelo menos, Okay. né? Dentro do que hoje a gente chama de Corydoras. As aspidoras são um género, não é? É isso? São Ok. gêneros. Sim. Scleromistax também? Ok. Isso. São Aqui, esses três gêneros. aqui aparecem muitas barbates, fica toda a gente fascinada, não é? São, São muito bonitos. sem São muito dúvida. bonitos. Mas as coridoras têm muita diversidade de formas e de cores. Então, geralmente, coridoras é um grupinho bastante apreciado porque eles têm uma diversidade incrível, né? De coloração, e eles têm uma característica muito interessante, né? Que é essa atividade diurna, né? Então, eles não são peixes que ficam escondidos no aquário, né? Você vai conseguir ver eles, você vai conseguir interagir mais com eles. Então, esse tipo de peixe, eles geralmente têm uma maior aceitação no aquarismo, né? Porque eles têm maior atividade. Enquanto que alguns cascudos é só para quem gosta muito, porque eles ficam escondidos basicamente o dia inteiro, né? É para quem É gosta. verdade. Isso é verdade. Olha, Luís, já estão aqui a surgir algumas perguntas e elas estão relacionadas muito. Era uma pergunta que eu te ia fazer mais tarde, mas vamos já, porque já temos aqui muita malta a perguntar, que tem a ver com a temperatura. Ou seja, encontra-se muito nas lojas, pelo menos em Portugal, da aquariofilia, as corridoras em aquários com 26, 27 graus. Mas há aí, se nós formos à literatura, aconselham sempre temperaturas abaixo destes valores, não é? Portanto, Sim. há aqui realmente, e perguntam sobre as paleatos, não é? Também. Fala-me, isto tem a ver com as espécies, obviamente, mas diz-me a maioria em termos gerais. Quais são temperaturas, não é? Olha, a maioria
Então, a maioria das espécies que a gente vem coletando, quando a gente faz a gente afere, né, a temperatura, a gente percebe que eles geralmente habitam águas mais geladas. A temperatura um pouquinho mais baixa mesmo. Estamos a falar para que Agora, valores? alguns grupos, Para que... mais ou menos esses valores que você passou, né? Então a gente tem aí 26, 25 graus às Ah, vezes. ok, ok. Então são águas um pouco mais geladas, porque é, geralmente eles ocorrem em córregos pequenos, muitas vezes, e esses córregos, eles muitas vezes são córregos que estão bastante íntegros ainda, muitas vezes a gente tem essa sorte, né? E esses córregos íntegros a gente percebe uma temperatura um pouquinho mais baixa. No caso de alguns grupos, eu já vi o contrário, o extremo oposto. Então, as coridoras que antigamente eram chamadas de broques, Ah, ok. aquelas Sim, grandonas, sim. elas gostam de lugares quentes. Geralmente a gente pega elas em poças temporárias, né? Aquelas poças que acabam secando depois, na época da seca, e elas ocorrem às vezes em água quente mesmo. Ok. Mas são exceções. A grande maioria das espécies ocorre em locais onde a água é mais É gelada. mais fria, não é? Então, essa temperatura que a loja está vendendo é uma temperatura mais correta do que muitas vezes a gente usa. Ok. Aqui a gente vê, por exemplo, que algumas espécies não suportam esse aquecimento da água. Algumas espécies assim que a gente tentou manter vivas com a água um pouco mais quente, elas não Não suportam. aguentaram. Pois, Então, realmente, elas preferem água mais gelada. sabes porquê a pergunta? Porque eu não sei se há aqui pessoas que montam aquários especificamente para coridoras, mas não é muito comum, não é? Uma pessoa que monta um aquário e o seu peixe principal, vá, digamos assim, são as coridoras. Normalmente vê-se muita gente dos discos, que mantém discos a comprar espécies de coridoras, mas os discos, normalmente, a maioria da malta mantém os discos entre os 28 e os 30, não é? E aqui algumas perguntas é isso Uhum. mesmo: que espécies é que podemos colocar nestas temperaturas? Já falaste das ex-broquis, não é? Que já não, se calhar já não têm essa Sim. designação, mas que estamos a falar, tens noção de algumas espécies, as sterbai, por exemplo, que possam aguentar temperaturas mais altas? Assim, que eu tenho experiência, Corridores Sterbai, por exemplo, tive bons resultados de sobrevivência com essa água em torno aí de 28, mais ou menos, você Ok, consegue manter. Algumas outras espécies também do grupo Elegans, então todas aquelas corridoras do grupo Elegans também têm mostrado um bom desenvolvimento. Aqui a gente só tem uma espécie desse grupo, mas ela resiste bem. Mas nós temos algumas espécies que simplesmente não vão para frente com essa água com mais essa quente. Então, por temperatura. exemplo, a Corydoras areio não suporta, a Corydoras polistictus também não suporta muito bem. Elas até sobrevivem, mas você percebe que não é o ambiente ideal para elas. Ok, Eu acho que a gente tem aí basicamente dois tipos de aquaristas, né? Existem as pessoas que estão criando as coridoras num tanque comunitário com outras espécies, como você está falando, e daí você tem que ir atrás dessas espécies que suportam melhor essa temperatura mais quente. Mas os criadores, os reprodutores, eles já trabalham com especificamente no tanque só para coridoras, né? pois é. Então tem pessoas que dedicam só para reprodução, né? Então, por exemplo, ali, os locais onde eu visitei, né, principalmente a casa do Hans Evers, eu acho que é o exemplo mais clássico, onde você tem dezenas de aquários só Só com com coridoras. coridoras. Sim, porque o objetivo é reprodução, né? E aí Pois. você tem um objetivo bem claro. Eu já tive muitas espécies em água mais quente, mas elas não reproduziam. Então, aí depende muito do que a pessoa quer, né? Então, se ela quer o peixinho para ficar no aquário comunitário, ele até vai resistir bem a essas águas mais quentes, vai ficar bem.
Mas para ele viver por mais tempo, se reproduzir, você precisa pensar num aquário onde ele não tenha tanta perturbação e onde você consiga ter uma temperatura mais controlada, um pouco mais baixa do que o normal. Né? Então, se você quer só manter o peixinho lá no seu aquário comunitário, muitas espécies vão suportar essa temperatura de mais ou menos 28 Ok. graus. Mas depois não, a criação é mais difícil, não é? Elas precisam ali do estímulo. É muito mais difícil. Muito Ok. mais difícil. Sim. Olha, temos aqui uma pergunta, não sei porque, é assim, a realidade de Portugal é um pouco diferente da realidade do Brasil em termos de temperatura, não é? Mas, por Sim. exemplo, nós aqui no verão temos, obviamente, às vezes a dificuldade é manter as temperaturas baixas na nossa casa, mas, por exemplo, no Brasil a média de temperaturas é bem mais elevada. Mas a pergunta aqui do Ricardo, que é aqui um amigo de Portugal, pergunta às Paleatos. Qual é a temperatura vá mínima aceitável, não é? Porque depois aqui no inverno temos um inverno às vezes mais rigoroso, não é? Tens uma noção até que temperaturas mínimas elas possam aceitar? Olha, eu acredito que elas suportem uma temperatura mínima, elas suportem bastante essa queda de temperatura, porque se você analisar a região do Brasil onde esse grupo ocorre, Ok. é uma região mais fria. Então, Corydoras paleatus e outras espécies semelhantes, né, a Corydoras erhardt, Corydoras longipines, são animais que vivem em locais bem mais frios aqui no Brasil. Então, na verdade, eu acredito que se você não deixar essa temperatura cair muito rápido, se você conseguir de alguma forma segurar ali para não cair tão rápido a temperatura da água, eu acredito que elas aguentem bastante queda de temperatura. Ok. E aqui no Brasil, se você analisar friamente, a gente tem os locais onde elas vivem, tem lugar que chega até a nevar às vezes, Ok, ok. Então aí já dá para né, perceber o no que é o Brasil. frio, não é? Sim, Porque. então assim, elas aguentam, mas eu acho que elas aguentam se essa queda for gradual, se essa Ok, queda for ok, devagar, né? Então, se tiver uma forma de fazer isso lentamente, eu acredito que elas se adaptem muito bem ao frio. No caso, ok. as Corydoras paleatus e as parecidas, né, com ela. Olha, aqui uma outra pergunta do Hugo, também aqui um amigo de Portugal, que diz se realmente vamos manter então as corredoras a temperaturas elevadas, entre os 28 e os 30, se achas importante para aumentar aqui a oxigenação, a circulação, se é realmente um aspecto que temos de ter em atenção. No caso, aí é uma curiosidade interessante sobre o grupo, né? Com as coridoras, você não precisa se preocupar com a oxigenação, porque as coridoras, elas respiram ar atmosférico. Ok, Então, elas vão na superfície do seu aquário buscar ar. ok, Então, elas você não têm. precisa se preocupar tanto com a oxigenação da água. Mas eu acredito que, para algumas espécies, uma temperatura acima de 28 graus deve ser muito, muito severo para a espécie. Então tem que tomar bastante cuidado. Eu acho que o peixe até sobrevive, algumas espécies podem até sobreviver, mas eu acho que É agressivo, não é? acima de 28 graus eu acredito que fique muito, muito ruim para as coridoras. Ok, Então talvez seja interessante que, se possível, né, se quiser manter as coridoras, talvez com mais. Que é importante ressaltar que uma coisa é o peixe sobreviver, né, e outra coisa é o peixe estar bem. claro. São duas coisas diferentes, né? Então eu acho que talvez seja o caso de fazer um aquário separado, Só para. né? Porque Exatamente. realmente eu sei que os discos precisam de temperatura mais É. alta. Então a gente percebe aqui que as coridoras ficam mais bonitas quando a gente não eleva tanto a temperatura do aquário. Elas ficam melhores. E o próprio ambiente que a gente coleta elas já demonstra isso, que elas têm uma predileção a essas águas, a maioria das espécies, né? Em águas um pouco mais geladas. Mas, Mesmo quando está no verão, está bem quente o ar atmosférico, a água está gelada ainda. ok. Então isso é bem interessante, né? Elas gostam dessa água um pouquinho mais gelada. Agora, quanto à oxigenação, não se preocupa, porque as coridoras vivem em locais praticamente sem oxigênio. Ok. Elas conseguem sobreviver numa boa. Opa, isto é. Então, pelas coridoras, não precisa se preocupar com o oxigênio, né? Pode ser aí num alguidar aí cheio de água.
Ó, Eu preciso é ter atenção a outras coisas. Olha, Luís, vamos imaginar que, e isto é uma pergunta minha, não é? Vamos imaginar que temos aqui alguns aficionados que querem montar um aquário de coridoras. Quais são as principais preocupações em ter? A minha dúvida primeira vai para o substrato, porque há muita gente que ou não tem, é só o vidro, ou mete um substrato mais fininho, mas depois também se fala muito no substrato grosso, não é? Que pode prejudicar os barbilhos delas, não é? Fala-nos quais são as preocupações quando vamos montar então um aquário. tem algumas preocupações. Por exemplo, as coridoras são, de forma geral, são peixes que são considerados venenosos, né? Elas produzem uma toxina. É, eu encontrei essa glândula axilar, que produz essa toxina em todas as linhagens de coridoras, e também em aspidoras e scleromystex. E elas têm um comportamento interessante de que quando elas estão estressadas, elas acabam liberando essas toxinas na água. Então você não E pode morrem no manter. transporte, não é? Às vezes é um fenómeno. Exatamente, exatamente, porque você não pode colocar muitos indivíduos num aquário pequeno. Então esse é um erro muito comum das pessoas. Elas colocam muitos indivíduos dentro de um aquário pequeno. Então elas acabam se estressando e acabam se intoxicando ali, né? Interessante. Essa é uma preocupação bastante importante, né? Outra coisa importante é o substrato. Não é só para coridoras. Eu sempre aconselho que para outros bagres também, esses peixes que mexem no fundo, você tem que tomar bastante cuidado, porque tem alguns tipos de pedras, de cascalho, que eles são bastante cortantes. Eu já tive, por exemplo, eu já machuquei a mão lavando esses cascalhos, porque eles são afiados, são pontiagudos. Então, esse tipo de substrato não é o substrato ideal. De maneira geral, as coridoras gostam de areia, Ok. né? Então, substrato mais É o fino. ideal, não é? Isso é muito importante. E é importante lembrar também que, apesar do tamanho, os Coridoradini, eles são predadores. Eles são predadores de Interessante. invertebrados. Então, eles são predadores, eles se alimentam bastante de invertebrados aquáticos. Então, eles usam bastante aquela estratégia de procurar esses bichinhos no substrato. E durante esse processo, se você tiver um substrato cortante, eles podem se machucar. Então, é importante que você use um substrato mais fino, né? De preferência, se você tiver areia. De maneira geral, é a forma mais fácil de você conseguir manter os bichos. Apesar de que algumas espécies gostam também de locais onde tem pedra, mas essas pedras são grandes, elas não são Ok. pontiagudas, né? Então você tem que ter esse cuidado, né? Que eles não se machuquem, né? E em termos de layout, porque às vezes vê-se fotografias ou vê-se o comportamento delas a procurarem zonas mais escuras, não é? Parece zonas de sombra. E elas ficam aí Sim. todas, parece que propositadamente, não sei qual é o fenómeno, mas consegue explicar esse fenómeno? É um esconderijo? É algo que. Sim. Elas são muito ativas durante o dia, né? E eu acredito que, além de refúgio, seja mais. Deve dar uma diferença pequena, mas talvez relevante, na temperatura, né? Então, elas acabam procurando locais sombreados mesmo. Até existem casos, por exemplo, de a gente colocar alguma coisa na superfície da água e elas se acumularem embaixo. Engraçado. Então, é muito comum isso acontecer, né? Além de um refúgio, eu acho que a incidência do sol direto deve ser um pouco incômodo, né? Principalmente, acredito eu, aí, pelo fato de que elas são peixes muito ativos aí durante o dia e eles são peixes pequenos, né? É importante lembrar isso, que eles têm boa parte dos predadores desses peixes, eles até não são peixes, muitas vezes são predadores que estão do lado de fora, né? Então são aves, por exemplo. Ok, Então essa é uma ok, forma de se refugiar desses predadores ok. que estão do lado de fora também.
né? Então é um refúgio acima de tudo também, né? Então é importante criar essas zonas de certa forma, não é? Para recriar, vá, aqui o habitat delas, de certa forma. Olha, Sim, elas gostam muito. e em termos de alimentação, existe alguma predominância para a maioria também das espécies? Estamos aqui a falar de são herbívoras, carnívoras, omnívoras? Elas comem, a gente, isso inclusive vai estar no próximo livro dos Corridor, dos Corridoradini, né, que o Ian Fuller e o Hans Evers vão publicar. Eu tenho um capítulo nesse livro para falar sobre alimentação. Porque eu tenho que abrir bastante esses peixes para fazer estudo anatômico e eu acabo encontrando bastante conteúdo alimentar. E eles se alimentam muito de invertebrados aquáticos, né? Principalmente insetos. Ok. Então você tem ali uma grande quantidade de larvas de insetos dentro, né, do conteúdo desses animais, né, do conteúdo estomacal deles. Então, a princípio, você tem aí um grupo que se alimenta bastante, né, desses pequenos invertebrados que estão na água, né? Geralmente estão associados ao substrato, né? Por isso que você vai ver os coridoras procurando alimento lá no fundo. E o que eu sei, que eu conheço de coridoras, existem pessoas que fazem de formas bem diferentes e todas dão certo, né? Tem gente que usa só ração e os peixes ficam bem, ficam bonitos. Mas a maioria dos aquaristas que tem sucesso, principalmente com a reprodução, eles usam muito alimento vivo, né? Então, tem aqueles vermes brancos, que eles usam bastante. Tem artêmia, né? Então, assim, eles usam bastante alimento vivo. Ok. Daphnia também. Os chironomids, né, os bloodworms, Ah, exatamente. eles usam muito também. Eles usam bastante. Então, assim, o que eu vejo eles comem bem ração. E existem rações muito boas no mercado. Inclusive, se você procurar no mercado, vocês estão aí na União Europeia, vai ficar muito mais fácil É mais encontrar. fácil, não é? Existem rações muito mais fácil encontrar e existem rações especializadas para coridoras. Então você encontra. A Europa é talvez um dos locais onde você tem os principais criadores de coridoras, né? Eles estão distribuídos aí basicamente na Europa e a gente tem também nos Estados Unidos pessoas que são muito competentes reproduzindo. Então eles têm essas pessoas que reproduzem, elas dão alimento vivo e você vê a diferença. Faz muita diferença, não é? Coloração, a coloração fica muito diferente. Então, assim, o peixe fica bem com a ração, mas a gente percebe que quando você fornece alimento vivo, eles ficam mais vistosos, ficam mais bonitos, se reproduzem com mais facilidade. Então, isso é fundamental caso você queira realmente reproduzir os seus coridoras. Isto é um É bocadinho bastante generalizado, importante. não é? Para a maioria dos peixes, quando nós começamos a dar alimento vivo, notamos muita diferença. Olha, há aqui Sim. mais uma pergunta. Isto é quase como uma outra área, mas que eu, por exemplo, no caso dos pelecos, é toda uma zona cinzenta e muito difícil. Falo com muita gente que são as doenças. Existem nas córis algumas doenças mais frequentes e como identificá-las? Diz-nos, Luís. Olha, eu conheço, essa parte eu conheço pouco, mas a gente tem bastante um problema. Tem um problema muito comum, que é aquele problema de ictio, que eu acho que para Ah, qualquer sim, peixe, né? sim, sim. São as pintinhas brancas, né? Muitas vezes as coridoras têm parasitas subcutâneos. Muitas vezes a gente pega com tremátoda, né? Trematóides. São vermes amarelados, eles são amareladinhos e você consegue enxergar, porque eles ficam logo abaixo da pele. É bastante comum você encontrar coridoras com isso.
E outro problema, que eu acho que é um dos mais comuns que eu vejo nos grupos, é quando você tem uma alimentação muito rica em proteínas. Eles desenvolvem umas bolhas pelo corpo, eles ficam bastante doentes. Então você tem que tomar cuidado para, apesar de serem predadores, você tem que tomar cuidado para a quantidade de proteína na alimentação não ser muito Ok. alta, porque eles acabam desenvolvendo uma doença específica disso, essas bolhas pelo corpo. E geralmente elas são tratadas de forma fácil, né? Você reduz ali a proteína na alimentação e lentamente o peixe vai voltando ao normal. Ok. Isso Mas nunca tinha fora ouvido essas, eu falar. não tenho, assim, por exemplo, uma doença específica, né, para isso, para as coridoras, né? Ok. E diz-nos, quanto à reprodução, é algo, tu na altura já me tinhas falado um pouco, não, também não é, não tens desenvolvido muitos trabalhos nisso, não é? Mas tens algumas dicas, algo que seja interessante. Sei que as pessoas usam muito aqueles, já metem, agora está-me a falhar o nome, mas muitas das vezes até usam com lã, Mop, não é? As mopas, esse mesmo, mop. exatamente. Sim. É, a reprodução desses peixes é muito interessante, né? Inclusive, as pessoas que nunca viram isso, é uma coisa muito interessante, porque essa família tem características bastante diferentes no momento da reprodução, né? Então, basicamente, se você quer reproduzir, você vai manter um grupo pequeno, né? Então, você não pode ter um grupo muito grande. São grupos geralmente bem pequenos, então tem 3, 4 peixes apenas. E eles têm um comportamento bem interessante, que os machos, eles ficam competindo ali, eles fazem um cortejo para a fêmea, e o macho que acaba sendo escolhido, né, ele se posiciona deitado, levemente deitado no substrato, e a fêmea estimula a região genital do macho, urogenital, com a boca. É bem interessante. E enquanto isso acontece, ela vai depondo os ovos ali entre as nadadeiras pélvicas, né? E só depois que que esse ritual acaba, que ela vai procurar um local para aderir esses ovos, que geralmente são esses mops, né? Se você estiver criando coridoras, é uma excelente forma de você ter um local para esconder os ovos. Você pode também, dependendo da espécie, utilizar plantas aquáticas também. Ok. Então, algumas espécies podem usar plantas aquáticas para depositar os ovos. Agora, outros grupos, principalmente as aspidoras, elas gostam bastante de usar o vidro. O vidro do aquário geralmente é onde elas colocam os ovos. Então, varia um pouquinho de grupo para grupo. Mas é importante o cuidado depois com os ovos. Então, dá um pouquinho de trabalho, para quem reproduz é bastante trabalhoso, porque você precisa remover depois esses ovos, colocar num ambiente bastante oxigenado, né? Tem aqueles aquários próprios para você criar os jovens, né, separados. Precisa ser uma água bastante oxigenada e você precisa tomar bastante cuidado porque eles fungam com muita facilidade. Desenvolvem fungos com muita facilidade esses ovos, então eles precisam de bastante cuidado nessa etapa. É bastante trabalhoso. As pessoas que fazem isso é incrível, né? Porque é uma devoção, é uma coisa muito. E plecos também, é muita devoção. Quem reproduz esses bichos são pessoas assim que vivem disso mesmo, gostam muito disso, É porque é preciso bastante muita. trabalhoso, né? Eu falo por mim que Muita são cerca dedicação. de 4 horas diárias para além do meu trabalho, não é? Isto eu já digo que é quase um part-time os peixes, Sim, porque são 4 horas diárias que eu exato. dedico, é realmente trabalhoso, mas é engraçado. E há algo que quando eu falo do fenómeno nos plecos das mudas de água, não é? Com a água mais fria. Toda a gente das corredoras também me diz o mesmo. Quando introduz água mais fria numa TPA, não é? Numa troca de água, que elas ficam muito agitadas e que muitas das vezes colocam ovos, não é? Sim, Logo a seguir, no dia seguinte ou algo assim. É interessante. sim. Algumas espécies são estimuladas por coisas muito específicas. A gente tem espécies, por exemplo, que são estimuladas pela chuva.
por tempestades, né, trovões, raios. Mas é incrível como a introdução da água gelada ela causa esse efeito. E é importante que os criadores de coridoras entendam que não precisa ter esse medo de colocar água um pouquinho mais gelada, porque é o contrário, eles vão preferir. E principalmente caso você queira realmente que ele se reproduza, eles vão estar bem melhores numa água um pouco mais gelada. Olha, eu tenho aqui uma curiosidade muito grande, também não pesquisei muito e deixei esta pergunta para ti. No mercado tem-se visto, tenho muitos amigos que falam das, eu não sei se é assim que se diz, mas as Zebrini, é isso? Umas core... isto Sim, é uma sim. core que existe na natureza? É uma core. Olha, eu tentei coletar essa espécie, eu fui até lá. O que a gente encontrou foi uma espécie muito semelhante, que é a CW146. Ela é muito parecida, tem coloração bem parecida, e essa espécie realmente existe. Mas ela deve estar em algum lugar bastante isolado, porque nós tentamos muito coletar essa espécie e nós não conseguimos. A gente foi lá na região, nós coletamos 5 espécies de coridoras lá na região. Qual é a Nós região já coletamos agora? a região, fica no estado do Pará, se chama Serra do Cachimbo. Serra do que já ouvi falar A nisso por Serra do alguns Cachimbo, colegas. sim, porque o endemismo é muito grande nessa região. Então Tem deve ser algumas por isso. espécies de cascudos que só existem lá. Ok. Então, por exemplo, você já deve ter ouvido falar do Bariancistrus chantelos, por Sim, exemplo. sim, sim. Esse é o mais comum, não é? Então, Toda a gente. esse peixe ele tá lá. Então, é, nós fomos até lá, nós achamos uma espécie descrita, chama Corydoras apiacá, e 4 espécies novas de Corydoras. Opa. Mas nenhuma essa espécie que eles chamam de zebra, né? Zebrine, zebra. Zebrine, exatamente. Eu acredito que ela esteja em algum local mais isolado, que só algumas pessoas que conhecem. Mas essa questão, eu acredito que você deva estar com essa curiosidade pelo fato de que os valores, né, são muito São altos, né? muito altos, muito São altos. valores muito altos. Eu acredito que essa espécie, ela, principalmente pelo fato dela ficar com a nadadeira dorsal muito grande, Era é isso que que eu ela ia chame dizer. bastante atenção. Os machos ficam com a nadadeira dorsal muito alta. Mas essa CW146, se você pesquisar depois na internet, você vai ver que é um Vou peixe ver. muito bonito. E eu, inclusive, acho mais bonita do que a zebrina. Eu acho ela mais bonita. A coloração é mais bonita e ela também fica com a nadadeira dorsal longa. Ok. Pois era O isso que eu te ia problema é que perguntar, se poucas era pessoas sabem, são os machos. só os machos, Mas é não é? importante, sim, é importante lembrar que nós temos várias outras espécies de coridoras que desenvolvem uma nadadeira dorsal mais longa nos machos, né? Então ela acabou ficando muito famosa, ela realmente é bonita, mas ela ficou muito famosa por causa da nadadeira, né? A nadadeira chama muita atenção, Epá, né? é uma espécie. Mas ela é um peixe, acredito eu, que seja muito específico o ambiente. Nós não conseguimos encontrar, mas é um peixe que está sendo exportado, né? Infelizmente, ela e alguns outros peixes aqui do Brasil são exportados ilegalmente, né? Então, infelizmente, a gente tem esse problema, principalmente para os países asiáticos, né? Onde eles fazem assim, Aquilo é uma eles loucura. reproduzem e aí perde o controle, né? Eles fazem isso mas nós fomos até lá, só que realmente ela é muito difícil de ser encontrada, bastante. Pois é, acredito, acredito. E isto é, eu não sei realmente se é uma das espécies que está realmente na lista vermelha, não é? Ou lista da- da- das espécies proibidas, mas realmente quando se fala na Ásia, não é?
e o interesse que existe, logo estamos a falar em valores elevadíssimos, portanto há sempre uma fuga ou outra, infelizmente, não é? Mas interessante porque na sim, Europa há alguns criadores eh, e são valores loucos. São valores loucos. Aqui estamos sim, sim, em Portugal, e falando em euros, falar em cerca de 300 euros uma espécie, um exemplar. sim, Algo assim, não sei em reais, sim. mas é bem superior a. Um absurdo. Um absurdo, um É absurdo. impressionante, é mesmo É, impressionante. porque. E existe, os peixes também têm um efeito interessante da moda. É, é. É como se fosse moda. Então agora, por exemplo, a gente tem os peixes lá da região de Jacareacanga, no Pará, tem vários. E agora eles são os peixes mais caros do momento. Né? Então vai variando, né? Depende da moda, depende do momento. Né? Mas infelizmente, né, você falou da lista vermelha, essas espécies que não estão descritas, elas não são nem avaliadas ainda. Né? Então a gente nem sabe, porque nós não sabemos, hoje a gente não sabe nada dessa espécie. As únicas pessoas que sabem onde elas estão, a gente imagina hoje que tenha somente 2 pescadores ali da região que saibam onde coletar esses peixes. Né? Então, assim, a gente não sabe nada sobre essa população, né, para dizer se ela está ameaçada ou não. Então, isso é uma grande pena, né? Muito da nossa biodiversidade não é conhecida. Então, como não é conhecida, a gente não consegue dizer se está ameaçada ou não. Claro. Né? Então, por isso que é importante a gente descrever essas espécies todas. Pois isto é um trabalho extenso, acredito. Muito. Mas olha, já que falas em peixe da moda e era uma coisa que eu não posso deixar de passar, apesar de estarmos a falar de coridoras, mas sabes que também és um especialista nos hipóstomos. Mas para te dizer que aqui na Europa os luteus, não é? Hipóstomos luteus, tem sido uma febre louca. O facto da Sim, mudança de cor também é muito atrativo, não é? E muito. tem sido impressionante. Queres-nos falar só aqui uma parte, isto é um bocadinho por mim, não sei se já alguma vez estudaste os luteus ou não, mas deste fenómeno da mudança Eu de já vi cor. material muito interessante, muito interessante. E não é só com essa espécie. Existem outras espécies também que fazem essa mudança de cor, né? Elas vão perdendo a pigmentação. E é importante ressaltar que, no caso, pelo menos da luteus e de outras espécies, esse é um fenômeno natural. Né? Não é um fenômeno que ocorre por causa do aquarismo ou porque foram selecionados. É realmente um fenômeno natural. E, inclusive, para quem gosta de hipóstomos, né, de cascudos, existe uma pessoa hoje no Brasil, um exportador, que é o Hudson, ele está ficando bastante conhecido na Europa, Muitos e peixes ele têm a manda banquinha dele. a hipóstomos, eles mandam as hipóstomos jaguribenses, que elas ficam inteiras amarelas, inteirinhas. Então elas às vezes começam com a coloração normal e elas vão ficando com o corpo completamente, até ficar o corpo completamente amarelo. Então, esse é um fenômeno muito interessante e que só algumas espécies acabam demonstrando isso. A gente tem o hipóstomus sbruckeri também, que demonstra essa coloração na caudal. Então existem outras espécies, mas o luteus eu acredito que ficou mais famoso porque eles são grandes, tem as nadadeiras grandes, né, principalmente a Exato. É, a dorsal, então é um dorsal é peixe muito enorme. bonito, né, muito grande. Então ele é realmente muito bonito. A única preocupação que eu tenho, acredito que seja uma espécie comum onde ocorra, mas a única preocupação que eu tenho é só que, como é uma espécie muito visada, né, esses peixes eles acabam sofrendo às vezes uma pressão muito grande, né? E alguns hipóstomos eles têm uma distribuição ampla, mas outros não. Pois. Né? Então, no caso dele, a distribuição não é tão ampla assim. Então, seria importante que a gente tivesse uma forma de tentar reproduzir esse peixe em cativeiro para que a gente exportasse esses peixes nascidos, né, em cativeiro, para tentar dar uma reduzida, principalmente quando a gente fala dos hipóstomos de corredeiras. Né, porque aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem muito problema com os barramentos, né, das hidrelétricas. Ok. A gente tem muito barramento de corredeiras. Né, então,
esses peixes que são dependentes das corredeiras, a gente tem que ter um carinho especial, tomar um cuidado especial, porque em alguns casos eles podem ser bem restritos, né? O Hippostomus sbruckeri, por exemplo, muito difícil encontrar. E ele também muda de cor, principalmente a nadadeira caudal. É um peixe muito bonito Engraçado. também. Mas sem dúvidas, eu acho que Hippostomus luteus e Hippostomus faveolus são as duas espécies mais, Sei. O favo de mel, não é? Tem sim, aquele padrão honeycomb. sim, Fantástico sim, também. exato. Eu É nunca, muito bonito. aliás, nem um nem outro, nunca vi em loja ainda cá em Portugal. Na Europa já se vê muito, mas cá em Portugal nunca vi em loja. São peixes muito caros e principalmente o luteus e Sim, nem toda a gente também compra, não é? Uma loja também investe às vezes em espécies mais caras, mas depois ficam muito tempo nos aquários da loja, é muito difícil. sim, Mas pronto, isto sim, foi uma curiosidade, foi uma à parte. Luís, olha, sim, estas já passámos aqui sim, de uma hora, já vamos esticámos um bocadinho, também atrasámos sim, um pouco, mas pronto, sim, aqui as perguntas também acabaram. Olha, vamos dar aqui por encerrar, a gente ficava aqui a falar, então se entrássemos nos sim. flancos. Mas olha, Luís, muito Não obrigado. tem fim. Muito obrigado pela tua disponibilidade, pela tua simpatia, por estas palavras, o tempinho aqui dedicado a esta malta que gosta de corridoras e obrigado. Pode ser que a gente tenha aí num futuro próximo uma nova oportunidade de falar. Claro, sim. Ok? Fico muito agradecido. É muito legal poder falar com as pessoas que gostam da mesma coisa que eu gosto, né? É sempre bom poder falar sobre esse assunto e eu agradeço bastante o convite, foi muito legal, muito agradável. Ok. Obrigado, viu, pelo convite. Ora é essa, Luís. Olha, o prazer foi todo nosso e ter aqui um grande especialista é realmente. Então, para mim, é um prazer falar convosco. E isto foi desde a primeira live com o Heriberto, a segunda com o Leandro e agora contigo. Também nunca tinha falado. E pronto, olha, fica o agradecimento mais uma vez. E até breve, olha, até uma próxima. Muito obrigado. Tá bom? Até a próxima. Tchauzão.